Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, a liturgia de hoje vem nos falar de sucesso. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo compara o reino dos céus a um pouco de fermento que uma mulher põe na massa de pão e que faz crescer este pão. Ele também compara o reino dos céus a um grão de mostarda que, sendo pequenino, semeado na terra, produz uma grande árvore cheia de novas sementes. Os que estão acostumados a fazer bolos, pães e massas sempre se surpreendem diante do fato curioso de que para um tanto de farinha, água, chocolate, sempre se põe uma pequena quantidade de fermento, aparentemente desproporcional aos demais ingredientes. Como pode que um pouquinho de fermento faça crescer tanta farinha, tanto chocolate? Do mesmo modo, nos surpreenderíamos em ver o tamanho do grão de uma mostarda. Pequena semente lançada na terra, que ao mesmo tempo que germina, faz render muitas outras sementes. Semente pequena, de sabor muito forte, que adicionada à comida, dá gosto novo, marcante e forte. Quem diria que de um pouco de fermento, muito pão se multiplica? Quem diria que de uma sementinha de mostarda, uma árvore grande apareceria e um sabor tão forte se marcaria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Deus diria. E o que diria Deus? Que o fermento e a semente, pequenos e desproporcionais, são a imagem do reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Meus amigos, de uma vez por todas, coloquemos bem gravado em nossos corações. O reino dos céus é a vida para a qual Deus nos fez. E esta vida com Deus, esta amizade com Deus, chama-se graça. O reino dos céus é a graça de Deus. A finalidade de nossa vida neste mundo é nossa união terrestre com Deus. Nós podemos começar a viver aqui e agora a vida eterna com Deus, a união definitiva entre nossas almas e Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo derramou até a última gota de seu precioso sangue lá no altar da cruz, para que nossas almas pudessem ser unidas a Deus, não somente depois da morte, mas já aqui e agora. São Paulo, na epístola da missa de hoje, louva os habitantes da Tessalônica, os tessalonicenses, por causa da vida que levavam. Assim como o fermento se perde na massa, assim como a mostarda se perde no alimento, assim o reino dos céus, a graça de Deus, a vida nova que o Senhor nos adquiriu na cruz, se perdeu nas almas dos tessalonicenses e produziu muito fruto. Eram idólatras, adoravam falsos deuses e passaram a viver a vida da graça, a amizade com Deus, a vida eterna. Mudaram de vida porque descobriram a vida nova com Deus, porque a graça do batismo não foi estéril na vida deles, e passaram a viver não segundo o homem velho, como homens filhos do pecado, mas passaram a viver segundo o homem novo. Levaram a sério a pregação dos apóstolos e reformaram seus costumes, seus hábitos, suas vidas. O que impede que um pão cresça não é o fermento, mas a massa que pode estar estragada ou mal preparada. O que impede que uma comida tome gosto não é a mostarda, mas a comida que foi mal feita. O que impediria que os tessalonicenses vivessem a vida nova que Deus nos deu, morrendo e ressuscitando por nós, não é a vida nova que Ele nos quer dar, mas os obstáculos que eles teriam colocado à sua graça. Meus amigos, vejam o que eram os tessalonicenses, idólatras, amantes do pecado, e passaram a viver a vida do reino dos céus, ou seja, a vida de amizade com Deus, a graça. Quem diria, de idólatras ao reino dos céus? E nós, o que éramos, o que somos e o que seremos? Éramos inimigos de Cristo pela vida de pecado. E a graça de Deus nos atraiu. Seu amor foi derramado em nossas almas. Ele nos amou, nos converteu e nos colocou nos seus caminhos,
E o que é que somos agora? Somos batizados, somos filhos de Deus, somos amigos de Deus e vivemos para reformar a nossa vida. A graça de Deus, como um fermento em nossas almas, como uma mostarda na comida, produziu seus frutos. Quem diria o que éramos e o que somos? Éramos frequentadores de lugares ruins, nos vestíamos mal, vivíamos uma vida depravada, na festa e na gandaia. Frequentávamos a pornografia, queríamos tudo o que era mais fácil. Mentíamos, adorávamos falsos deuses, roubávamos. E o que somos agora, pelo batismo, que é o dia santo, no qual a graça de Deus, o reino de Deus, foi derramado em nossas almas? Somos filhos de Deus, amigos de Deus, vivemos na efusão do Espírito Santo, como diz São Paulo na epístola de hoje. Meus amigos, sabem por que não avançamos mais na nossa vida de amizade com Deus? Por que não confiamos na graça de Deus? Porque olhamos exageradamente para as nossas fraquezas e esquecemos da grandeza e da onipotência da graça de Deus. Esquecemos de que a graça de Deus é capaz de muito mais do que pensamos. E mais a nossa alma será uma massa bem preparada, mais o fermento da graça poderá crescer, fazer crescer nossa amizade com Deus. Mais a nossa alma será uma comida bem feita, mais a mostarda da graça de Deus poderá produzir um sabor novo em nossas vidas. Por que, meus filhos, não avançamos mais na amizade com Deus? Porque esquecemos de confiar mais na graça de Deus do que nas nossas forças. E como é que esquecemos disso? Primeiramente, abandonando a oração. A oração é a elevação da nossa alma até Deus, é viver na sua presença. Se você não reza, será sempre medíocre na amizade com Deus, pois a oração é a única coisa que mantém vivo em nós a lembrança de que somos amigos de Deus e que devemos viver como tais. É preciso rezar, mas rezar de verdade, elevar nosso pensamento diversas vezes ao dia a esta realidade. Deus é meu amigo, preciso ser amigo dele. Se esquecemos de rezar, nunca avançaremos na amizade com Deus. É preciso rezar, ou seja, viver na presença de Deus todo o tempo. Rezai sem cessar é o mandamento de Jesus. Mas como se reza sem cessar? Vivendo na presença de Deus, pelos costumes, respeitando os mandamentos, evitando o espírito do mundo. Também deixamos de avançar na amizade com Deus pelo desânimo. O desânimo é a tristeza que nos impede de prosseguir. Qual é a causa do desânimo? Podem ser várias. Uma doença corporal, um cansaço, ocupações excessivas, tentações muito fortes que cansam a alma, formação deficiente que nos impede de compreender como avançar no caminho de Deus. Às vezes, o desânimo é resultado também da tibieza no serviço de Deus, do fato de retornarmos sempre aos mesmos pecados, do excesso de sensualidade, do costume de viver sem escrúpulo no pecado venial. Qual é o remédio para o desânimo? Primeiramente, suprir as causas voluntárias, descansar se estamos cansados, procurar um médico se estamos doentes, diminuir as ocupações desnecessárias. Agora, quando as causas são involuntárias, é preciso se resignar e saber que o importante na amizade com Deus e no avanço da vida espiritual não é o sentimento, mas a fidelidade. A liturgia de hoje fala de um sucesso, o sucesso que foi a pregação do Evangelho na Tessalônica. Fala do sucesso para nos ensinar uma coisa: não há motivos para pensar que em nossas vidas o Evangelho não será um sucesso. Também nós, como os tessalonicenses, podemos viver a nossa amizade com Deus, e não de maneira puramente medíocre, mas com consequências sérias em nossas vidas. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: olha aí o santinho do Paoco, quem te viu, quem te vê. Faz um tempinho estava nas baladas, nas festas, era um mulherengo, só queria diversão, e agora está aí, querendo se vestir direito, indo na missa, rezando. Quantas vezes ouvimos o famoso quem diria? Você? E é mesmo, quem diria? Sabe quem diria? Deus diria.
Assim como ele diz que uma massa de pão pode se tornar muito mais com um pouco de fermento, assim ele diz que você pode ser muito mais, isto é, um amigo verdadeiro dele com a graça dele. Nunca desanime, confie sempre em Deus, comece a viver o sucesso do Evangelho na sua vida. Aliás, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo já venceu, a graça de Deus já venceu, o reino dos céus já venceu. Onde está o reino dos céus? O reino dos céus está dentro de nós, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Está dentro de nós como fermento dentro da massa, como a mostarda dentro da comida. E a graça de Deus já venceu. Onde? Naqueles que vivem a vida da graça. No coração de todos aqueles que se esforçam para corresponder ao amor de Deus. A sociedade sem Deus, os homens sem Deus, as pessoas medíocres já estão condenadas ao fracasso. O Evangelho de nosso Senhor sempre ganhará. Caros jovens, lhes convido a serem generosos com Deus. Vivam a vida do Evangelho, ou seja, da Boa Nova. E qual é a Boa Nova? Eis aqui a Boa Nova. A todos os que acreditam no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto nós vivemos aqui neste mundo, agora, não depois. O Evangelho é a única via de sucesso. Não quer dizer facilidade, mas quer dizer sucesso, vitória. No que em minha vida o Evangelho de Deus, o reino de Deus, ainda não tem lugar. O que tem me impedido de ser e viver melhor como um filho de Deus? De que maneira tenho que remover todos estes obstáculos? Se sei disso, por que ainda não comecei? Quando o Evangelho será em minha vida um sucesso, como foi na vida dos Tessalonicenses? A resposta a estas perguntas, meus caros amigos, é a garantia de nossa felicidade, do sucesso de nossas vidas. Queremos viver uma vida com sucesso? Vivamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.